Fala galera, professor André de volta. Vamos fechar hoje toda essa parte aí de eletrostática, tá? Falando do último conteúdo final pra gente fechar esse bloco, mais um, que é a parte de capacitores. Vem comigo, people, que isso aí é muito show. Pelo menos eu acho. Eu acho que você vai achar também, porque não tem como. É massa. Ó, capacitores. Só pra te dar uma ideia do que é ou como que é o jeitão de um capacitor. Tem vários formatos diferentes, né? Tem um capacitor circular aqui, tem esse capacitorzinho bonitinho aqui, tem esse, tem tamanhos diferentes, né? Tem formas diferentes. Mas assim, se você abrir esse capacitor aqui, por exemplo, você vai ver exatamente, você pode comprar numa loja de eletrônico qualquer, o capacitor é 30 centavos, dependendo do capacitor, 30, 40, R$1 no máximo. E daí você pode pegar e tentar abrir ele. Quando você abrir ele, você vai ver exatamente o que a gente vai estudar aqui, que é capacitores. Ó, como que ele funciona. Vamos lá então, people. O que é um capacitor? Capacitor nada mais é que, sabe o quê? A gente vai estudar um tipo só, tá? Mas esse tipo é chamado de capacitor de placas paralelas. Então esse capacitor nada mais é do que duas placas paralelas. E você já viu isso aqui em algum lugar? Eu eletrizo um lado, ó, positivo, 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 negativo, 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 negativo. E quando eu fizer isso aqui, sai do positivo, entra no negativo, entra. Isso, você já viu isso aí em algum lugar? É o céu, né? Campo elétrico uniforme. O capacitor, ele funciona, ele é um dispositivo que funciona com duas placas paralelas entre si, que eu eletrizo essas placas e ele armazena carga. Ele armazena carga, ele vai armazenar energia. Então, o que é um capacitor? De novo, capacitor é um dispositivo que você usa para armazenar carga. Armazenando carga, ele armazena energia. Não só isso, ele armazena energia e libera instantaneamente. Libera de forma rápida. Ele não é igual a pilha, que tem lá energia armazenada na pilha, não é? E daí, essa energia, você coloca lá a pilha no controle remoto, dá para usar aquele controle por 5 meses, dependendo, né? Então, aquela energia vai fluindo de forma constante até ela ir embora. Se transformar em outro tipo de energia, você não conseguir mais utilizar a pilha, né? Capacitor não. Capacitor, ele armazena tudo e libera de uma vez só. Beleza? Tipo, onde que eu encontro capacitores? Ó, você escuta ele carregar ainda no desfibrilador. Esse quer dizer o capacitor tá carregando. Armazenou energia. Libera de uma vez só. Sacou? Isso é um capacitor. No taser, aquela arminha de choque, capacitor armazena energia, você atira, dá um choque na pessoa, né? Capacitor, o flash da câmera. Flash da câmera, você tira uma foto com flash. E daí muitas câmeras, agora já tem algumas que até você consegue tirar 2, 3 fotos com flash, uma atrás da outra. Mas ó, a minha câmera, por exemplo, que é mais velhinha um pouquinho, eu tiro uma foto com flash, daí eu tenho que esperar uns 2, 3 segundos ali, a luzinha fica piscando. Daí quando ela para de piscar, eu posso tirar outra foto com flash. Daí tem que esperar. Outra foto com flash. Ela não consegue tirar várias fotos com flash uma atrás da outra. Por quê? É um capacitor que faz o trabalho, que cede energia para aquela lâmpadazinha. E daí ele fica carregando e depois... Então dá um tempinho para ele carregar. Fechou? Então o que é um capacitor? São duas placas paralelas. Que serve para quê? Armazenar carga, e armazenando carga, ele armazena energia e libera de forma rápida. Onde que eu encontro? Taser, flash de câmera, desfibrilador, que são os mais comuns, física do teu cotidiano, né? E além de vários circuitozinhos elétricos, eletrônicos que você tem em casa aí, beleza? Então, esse é o nosso querido capacitor. E o jeitão dele você já viu, né? Beleza, people. A partir de agora, a partir deste momento, eu vou representar um capacitor por esse desenho aí. Já vá se acostumando. Toda vez que eu desenhar isso aqui, ó, fiozinho pra cá, fiozinho pra cá, vai ser um capacitor, duas placas paralelas, beleza? Tá. A equaçãozinha mais importante dos capacitores, já vou falar pra vocês, é o QQ.
Ah, professor, que cu. Sim, é o QQ, cara. É bom que você saiba essa fórmula aí, porque ela é bem importante para capacitores. Com ela, a gente vai calcular um bocado de coisa que você vai curtir pra caramba, ó. Q. O que é o Q, professor? O que é o Q? O Q? Ah, Q. Q é quantidade de carga. Quantidade de carga medido em coulombs. O U é a DDP entre as placas do meu capacitor. DDP entre as placas. E o Czão é a capacitância do capacitor. People, a partir de agora, ó, já vou te falar. Ah, deixa eu te mostrar o desenho melhor. Imagine o seguinte, imagine que eu coloco um capacitor aqui e ligo as duas patinhas deles aqui a um gerador, ó, a uma pilha pode ser. Então, a partir de agora, ó, a gente começa a desenhar circuitozinhos que o Enem ama, de paixão, sacou? Circuitos elétricos o Enem gosta muito. Então, isso aqui é uma bateria, é um gerador. Nesse caso, é uma pilha, tá? É um gerador. Tem o polo negativo e tem o polo positivo, né não? Beleza, quando eu ligo esse capacitor nessa minha pilha, o que vai acontecer? Elétrons vão sair daqui e vão chegar aqui, ó. Quando chegar nessa placa, que é uma plaquinha condutora legal, ele vai ficar aqui armazenado. Ah, professor, entendi. E daí, se aqui fica cargas negativas, o que vai acontecer com as cargas negativas dessa outra plaquinha? Elas vão ser repelidas, né? E daí, essas cargas negativas começam a vir pra cá, ó. E vem pro polo positivo da minha pilha, sacou? E aqui fica eletrizado positivamente. Formou o céu lá dentro ou não formou? Formou, né? E daí, quando o capacitor está totalmente carregado, eu posso até, ó, cortar esse fiozinho aqui e as cargas vão continuar ali no meu capacitor. Então, o capacitor, ele armazena cargas dentro ou nas duas plaquinhas condutoras, fechou? E armazenando cargas, ele armazena energia, beleza? Por causa do meu céu lá que é formado lá dentro, tá? Então tá aí. Só que tem um detalhe, alguns detalhezinhos tem que se ligar. Ó, elétron chegou, elétron saiu. Não foi próton que saiu, né? Ou próton que chegou, não. Foi elétron que saiu, foi repelido. Segunda coisa importante, aqui dentro do capacitor tem que ter um material chamado de dielétrico. Ih, professor, já não gostei. Dielétrico. Sabe o que é dielétrico? Não sei, nem quero saber. Quer saber sim. Dielétrico é isolante. É um material isolante. Ah, professor, é fácil então. Isso, tô falando que é fácil, mano. Material isolante. Tá aí. Qual que é o material isolante mais barato que existe? É o ar, né? O ar você não paga nada pra ter. Então, o material isolante mais barato que existe é o ar. Fechou? E lá dentro, por que tem que ter um material isolante lá? Porque se tiver um material condutor entre essas plaquinhas, daí ele vai conduzir eletricidade. Então, os elétrons vão sair daqui, né? E vão vir para esse lado de cá. Se os elétrons saem de um lado e vão para o outro, não tá armazenando carga, né? Que é o trabalho dos capacitores. Então, tem que ter um dielétrico ou um isolante lá dentro. Fechou? Tudo bem? É assim que a gente carrega um capacitor, people. E daí, ó, esse Q é a quantidade de carga que vai ficar armazenada aqui. Sacou? O U, como eu armazenei carga, aqui ó, vou usar esse desenho que tá mais clean. Como eu armazenei carga aqui, vai se formar um céu aqui, sai, positivo, e aqui vai ter uma diferença de potencial entre as placas, não vai? Essa diferença de potencial entre as placas é o nosso U aqui. Só e o Czão que você não falou ainda, o Czão, ele é a capacitância do capacitor. Capacitância do capacitor. Olha que legal. São palavras bem bonitas de você falar. Capacitância do capacitor. Sabe o que é capacitância do capacitor? É a capacidade dele armazenar energia. Cada capacitor tem uma capacidade de armazenar, né? Assim como todas as coisas têm um limite. Então, cada capacitor tem uma capacidade. E a medida dessa capacidade é a capacitância do capacitor. Fechou? Então, ó, capacidade dele armazenar energia. E vai ser medido em uma unidade chamada de farads. Farads. Fechou? Ou farad no singular. Farad. Em homenagem ao Michael Faraday,
que é um físico muito massa que surgiu aí. Detalhe, o cara tem o nome dele em vários lugares. A gente vai estudar o Faraday, a gente já estudou gaiola de Faraday, né? Agora a gente tá vendo uma unidade em homenagem ao cara. Lá em magnetismo a gente vai estudar o cara de novo. E o cara nunca concluiu a universidade, sacou? Foi um físico totalmente experimental, um cara massa aí. Dizem as más línguas que ele até, pra provar que a gaiola de Faraday ela funcionava, ele colocou lá dentro o filhinho recém-nascido dele, eletrizou aquela gaiola pra provar para todos que ele estava certo. Ah, esse cara é monstro, hein? Então tá aqui. QQ, fechou? O que é capacitância? É a capacidade que um capacitor tem de armazenar energia. Note uma coisa muito importante. Eu falei pra você uma coisa um tempo atrás que eu vou tentar te relembrar agora. Eu falei assim, ó, quando a gente tá vendo ondas, eu falei assim pra você. Velocidade igual a lambda vezes F, não é? Lembra dessa formulinha? Daí eu falei, embora pareça, velocidade não é diretamente proporcional à frequência. Não é porque, professor, se tá os dois em cima na fórmula, eu aprendi lá na matemática que tem que ser, né? Não, não é. Velocidade e frequência são grandezas independentes. Pode ser diretamente proporcional ao comprimento de onda, tal, pode ter uma relação assim. Mas velocidade depende do meio, frequência depende da fonte. É ou não é? Por que eu tô falando isso pra você? Porque aqui acontece a mesma coisa. Ó, você pode pensar que a quantidade de carga, ela é diretamente proporcional à capacitância. Ou seja, se aumentar a quantidade de carga, a capacitância aumenta também. Só que eu vou te falar que capacitância é uma grandeza independente. Capacitância não depende da quantidade de carga que eu coloco lá dentro do meu capacitor, nem depende da diferença de potencial. Não, não, não! Não depende. Capacidade que o capacitor tem de armazenar só, única e exclusivamente, depende do capacitor. Fechou? Única e exclusivamente depende do capacitor. Só, e como que eu calculo essa capacitância? Assim, ó. Pensa comigo uma coisa. Eu tenho uma plaquinha aqui, que é essa aqui. Imagine que eu tenho uma plaquinha desse tamanho assim, quadradinho, tá? E daí essa plaquinha tem uma capacidade X de armazenar energia, né? Beleza. Agora imagina que eu tenho outra plaquinha do tamanho dessa parede aqui de trás. Pá! Essa placa aqui de trás vai ter uma capacidade de armazenar maior ou menor? Maior, né? Meio lógico. Vai ter uma capacidade de armazenar maior porque ele é maior, né? Então, ó, capacitância, que é a capacidade, depende apenas do capacitor. Se ele é maiorzão, se ele é menorzinho, depende de outras duas grandezas também, ó. A capacitância depende única e exclusivamente disso aqui. O que é o A, professor? O A é a área da placa. Quanto maior a placa, maior a sua área. Maior vai ser a capacidade que tem de armazenar energia. Fechou? A área da plaquinha do meu capacitor. O que é o D? D é a distância entre as placas. Distância entre as placas. E já vou te falar, ó, D não está embaixo na forma? Quer dizer que quanto maior a distância, menor a capacitância. Ó, tudo tem uma lógica. Tem placas eletrizadas aqui. Beleza. Se essas plaquinhas estão bem pertinho uma da outra, o que vai acontecer? Meu, elétron e próton estão se atraindo loucamente ali. Essa atração louca tem muita energia. Muita energia, maior capacidade de armazenar. Fechou? Então, quanto menor a distância, maior a capacidade de armazenar. Maior distância, menor a capacidade de armazenar. E tem o meu epsilon aqui. O meu epsilon grego é chamado de permissividade. Permissividade desse meio que está aqui dentro do meu dielétrico. Quanto mais isolante for esse meio, maior vai ser a permissividade e maior vai ser a capacitância. Sacou? Quanto mais isolante, maior a capacitância. Então tá aqui. Capacitância só depende disso aqui. São duas equaçõezinhas aí que você tem que lembrar de capacitores pra gente poder resolver tudo. Beleza? Só um detalhezinho. Ó, é QQ, né? Eu falei que o C é constante, depende só das placas. Beleza, mas o Q, ele depende diretamente proporcional do U.
Se é diretamente proporcional, eu não posso montar um gráficozinho assim, ó. Questão de gráfico também o Enem é apaixonado, né? Ó, Q por U em volts, Q é em coulombs. Beleza. Como que seria um gráfico desse QQ aí? Já que C é constante, Q é diretamente proporcional a U. Ah, professor. E se eu, por acaso, tirar essa área aqui, ó. Se eu tirar a área desse gráfico, coisa que você fez bastante na mecânica lá, a área vai ser numericamente igual à energia potencial elétrica armazenada pelo meu capacitor. Fechou? Área é energia potencial elétrica. Detalhe, isso aqui tem um valor de U qualquer, isso aqui tem um valor de Q qualquer. A área não vai ser Q vezes U sobre 2. Essa é a fórmula de energia. Q vezes U sobre 2. Quanto de energia em joules o meu capacitor ele armazena? Tá aqui. Consigo calcular. E consigo misturar também, ó. QQ, né? QQ. No lugar do Q, posso colocar Q? Ah, professor. Eu vou colocar C vezes U aqui, ó. Vai ficar C U quadrado sobre 2, não vai? Então, e no lugar do U aqui, posso colocar Q sobre C? Pode, você pode tudo. Obrigado. Vou colocar Q sobre C, vai ficar Q quadrado sobre 2C. Só questõezinhas aí que podem surgir para você, que você responde muito fácil. Essa partezinha aqui eu acho difícil cair, mas não é porque é difícil cair que não cai, tá? Então, tá aí para você saber também, beleza? Mas o que eu acho que pode mais cair na tua prova é isso aqui. Associação de capacitores. Por quê? Porque o Enem adora circuitos. Mais de resistores. Mas tem uma probabilidade mínima ali, mas tem probabilidade de cair a associação de capacitores. Que é isso aqui, ó. Ah, facinho. A associação de capacitores é você juntar dois capacitores para que eles realizem um trabalho juntos. Fechou? Associar é você juntar. Só que tem duas formas de juntar capacitores. Assim como tem duas formas de juntar pilhas. Se você pega uma lanterna, pá, abre lá o fundinho da lanterna, coloca uma pilha, coloca outra, ó. Isso é uma forma de associar geradores ou pilhas. Colocar uma, colocar outra. Só que também tem no controle remoto, você coloca uma, coloca outra, uma do lado da outra, não é? Então, a primeira forma é em série que a gente fala. A segunda forma é em paralelo. Para capacitores a mesma coisa. Tem associação em série e tem associação em paralelo. Pessoal, para que a gente associa capacitores? Para várias coisas. Seja para formar um capacitor X, que eu preciso dele, mas não tem comercialmente para vender, então eu posso juntar os dois e fazer com que eles dois façam o trabalho de um X que eu preciso, né? Então tem algumas coisas aí que são importantes. Primeiro, people, muito facinho, muito tranquilo, ó. Pensa comigo uma coisa. Elétronzinho, aqui tá a minha bateria, né? Aqui tá dois capacitores associados em série. Pensa comigo uma coisa, ó. Elétron vai sair daqui. Chegou aqui. Elétron vai ficar aqui e vai repelir os elétrons daqui de modo que aqui fica positivo. Então vem elétron, ó. Chegou aqui. Elétron fica aqui e repele os daqui e aqui fica positivo. E daí elétron vem. Tá aí. De modo que sempre, people, sempre, a quantidade de elétrons que saíram daqui é sempre a quantidade de elétrons que chegam aqui. Fechou? Então, a quantidade de carga que saiu daqui é a mesma quantidade de carga que chega aqui. Por isso está escrito aqui assim, ó. A quantidade de carga que chega no meu capacitor 1 é a mesma quantidade de carga que chega no meu capacitor 2, que é a mesma quantidade de carga que saiu da minha bateria. Sacou? Então, essa é a primeira e a mais importante característica de uma associação em série. Quantidade de carga é sempre igual. Quantidade de carga é sempre igual. A quantidade de carga que passa por um, passa pelo outro. Beleza? Tá aí. Segunda coisa importante. Essa carga, vamos supor que a diferença de potencial dessa bateria seja 12 volts, certo? O que vai acontecer? Elétrons, deixa eu só limpar um pouquinho aqui. Opa. Aí. Fechou. Aqui.
Fechou. Elétronzinho vai sair daqui com 12 volts de energia. Lembrando que voltagem é joules por coulombs, né? Volts, diferença de potencial, é joules por coulomb. Então, ó, elétron sai daqui super feliz, sorridente, saltitante. Yeah! 12 volts de energia! Yeah! Só que, quando ele chega num capacitor, ele sempre deixa um pouquinho dessa energia que ele tem. Porque o capacitor, ele armazena energia, né? Então, ó, sai com 12 volts. Tá aqui. Chegou aqui, ele vai deixar, vamos supor, a gente vai aprender a calcular, é só usar o QQ, na verdade. Vamos supor que ele deixe 8 volts. 8 volts. Se ele deixar 8 volts aqui, quanto que ele vai deixar aqui? 4 volts, né? Por que 4 volts? Porque a soma dos dois tem que dar 12. Ele sempre, outra coisa, ele sempre sai com 12 volts e sempre volta com 0 volts. Fechou? Sempre sai com 12 volts e sempre volta com 0 volts. Isso é um circuito de associação de capacitores em série. Só isso, people. Potencial total ou potencial equivalente, vou colocar, para ficar igual a nomenclatura, é igual potencial entre as placas. Vou falar em DDP, tá? DDP equivalente é igual a DDP entre as placas do capacitor 1 mais DDP entre as placas do capacitor 2 e por aí vai, mais DDP entre as placas do capacitor 3 e por aí vai. Beleza? Então tá aqui as duas principais características. E eu posso simplificar esse circuito. Quando eu faço isso, o meu objetivo é sempre simplificar. No lugar de 2 capacitores, eu vou colocar um que faz o mesmo trabalho dos dois. E como que eu faço para juntar os dois? Daí tem uma formulinha que é essa aqui, ó, que é a mesma para resistores, inclusive. A gente vai ver, é a mesma não, ela é bem parecida. Ela vai ser um pouquinho diferente, mas é bem parecida, ó. Para eu descobrir a capacitância equivalente, ou seja, quanto que é a capacitância desse meu capacitor resultante aqui, capacitor monstro, é só fazer 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Só isso. Pô, muito fácil, muito tranquilo. Vamos colocar um exemplo, colocar um valor aqui, ó. Vamos colocar 2 e 3. Então, capacitância desse 1 aqui é 2 microfarads. Capacitância desse 2 aqui é 3 microfarads. Vamos supor, tá? 3 microfarads. Eu quero juntar os dois e eu quero saber o capacitor equivalente. O que eu vou fazer? 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1, que é 2, mais 1 sobre C2, que é 3. Daí resolvo isso aqui, né? Matemáticazinha básica. Dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, mais 2, dá 5 sextos. Multiplico cruzado aqui, vai dar sec, que é capacitor equivalente, igual a 6 quintos. 6 quintos microfarads. Então, esse capacitor aqui de 6 quintos microfarads é esses dois juntos. Fechou? É o meu capacitor equivalente. Então tá aí. Associação de capacitores em série. São essas características que tem que lembrar. Em paralelo, people, em paralelo, a parada é o seguinte. Muito tranquilinho também. Ó, vamos supor que seja 12 volts, mesma coisa. Vamos supor que esse aqui seja 2 microfarads e esse aqui seja 3 microfarads. Fechou? Vem carguinha daqui, sai carguinha daqui, super feliz, saltitante, feliz, sorridente, com 12 volts. Chegou aqui, ó, tá vendo que tem uma bifurcação? Se tem uma bifurcação, o que vai acontecer? Parte dos elétrons ou parte das cargas vem para cá e parte vem para cá. Professor, se divide por igual? Não, se dividiria por igual se fossem capacitores iguais. Mas não são, ó, um é 2, outro é 3. Então, quanto que vai para cada um? É isso aqui que a gente vai calcular depois usando o QQ, tá? Mas, ó, importante para agora, se divide. Se dividiu a quantidade de carga, tá? Mas eles continuam com 12 volts de energia, eles não perderam nada. Então, essa quantidade de carga que veio para cá vai deixar 12 volts aqui. A outra que veio para cá vai deixar 12 volts aqui. Por quê? Porque eles têm que chegar aqui com 0 volts, né? E daí as duas vão se juntar aqui de novo e vão para a segunda plaquinha. Então, ó, associação de capacitores em paralelo. Primeira coisa importante, o U que sai da minha bateria é o U que chega no capacitor 1
que é igual ao U que chega no capacitor 2. Notou a diferença desse para série? Diferença básica, né? O que sai da minha bateria é o U que chega no capacitor 1 e o U que chega no capacitor 2. Galera, só revisando a coisinha rapidão, U é a diferença de potencial entre as placas. É quanto de energia por Coulomb fica armazenado naquele capacitor ali, beleza? Tá, outra coisa, não se dividiu? Então, ó, a carga que saiu da minha bateria tem que ser a que chegou na carga 1 mais a que chegou na carga 2. Então, cuidado aí para não confundir com série. Vamos resolver exercício aí para a gente não confundir, tá? E essa aqui, ó, capacitância equivalente. Para eu calcular, se eu quiser simplificar, desenhar de outra maneira, vai ficar assim, ó. Né? Papá. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é a minha bateria, né? Tá mal feitinho aqui, peraí. Aí, fechou. Então, ó, esse aqui vai ser só somar, né? Então fica 5 microfarads. Ah, professor, só isso? Só. 5 microfarads. Daí, se eu quiser calcular quanto de carga total vem pra cá, eu vou calcular já pra você. É 12 ali, né? Quanto de carga total esse capacitor vai armazenar? Olha só, carga total, eu uso o meu capacitor total, que é meu capacitor equivalente, e o U total. Carga total vai ser, o equivalente é 5 vezes 10 a menos 6, né? 5 microfarads. E o U total é o que sai da minha bateria ali, que é 12 volts, né? Então, ó, carga total vai ser 60 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá aí. Essa é a minha carga que sai da bateria e chega no meu capacitor monstro aqui, que é o meu capacitor equivalente. Beleza? Então tá aí, associação de capacitores série em paralelo. Como? Eu vou te falar uma coisa. Sério. Tá no programa do Enem? Tá no programa do Enem. Já caiu alguma vez? Nunca caiu. Isso é uma coisa que faz pensar. Nunca caiu quer dizer que vai cair ou que nunca vai cair? Não sabemos. Então, por isso estou passando para vocês, porque está no programa. Mas eu vou te falar que nunca caiu. Como nunca caiu, para resolver exercício, mais lá para frente, eu vou resolver exercício com vocês isso aqui. Quando eu falar de resistores, daí eu vou resolver circuitos com resistores, circuitos com capacitores, circuitos com resistores e capacitores juntos. Fechou? Então, ó, não vou resolver exercício disso aqui agora, mas mais lá pra frente eu vou resolver, porque daí eu já misturo o resistor com o capacitor, com o gerador, com o receptor, com tudo. Beleza? Então, só pra deixar claro aí pra você o que eu vou fazer. Pra agora, vamos só resolver um exercíciozinho teórico, ver se você entendeu o que eu falei pra você. Ó, analise as seguintes afirmativas referente a um capacitor de placas planas e paralelas. 1. A capacitância do capacitor depende da carga armazenada em cada uma de suas placas, em determinado instante. E aí, people? Se você entendeu o que eu falei, você vai responder isso aqui fácil. A capacitância depende da carga armazenada? Não, né? Pessoal, mas não é que? Não é diretamente. Já falei pra você, não prestou atenção não, foi? Volta lá o vídeo pra você ver. Capacitância é uma grandeza independente. Ela vai depender da permissividade do meio entre as placas, da área das placas e da distância, beleza? Outra coisa que eu não falei pra você que é importante, ó, 1 farad, que é a capacitância do capacitor, 1 farad é uma unidade muito grande. Para 1 farad eu tenho que ter, 2 paredes enormes como placas e daí um meio super isolante no meio. Então é muito grande. Os capacitores pequenininhos sempre vêm em microfarads ou nanofarads, no máximo milifarads, tudo bem? Então saiba transformar também, mili, micro, nano. Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. É só multiplicar, beleza? Tá, então essa A aqui tá errada, né? Tá falsa, não depende. A diferença de potencial entre as placas do capacitor depende da capacitância e da carga de cada placa. Aí sim, aí fechou, né? Diferença de potencial, que é o U, depende da capacitância e depende da... Fechou, aí tá perfeito, verdadeiro. E 3, quando as placas do capacitor se aproximam, sem que outros fatores sejam alterados, a sua capacitância aumenta. Daí tem que olhar para essa formulinha aqui, né? Se eu diminuir a distância, no caso, aproximei, diminuir a distância, a capacitância vai fazer o quê? Vai aumentar, porque são grandezas inversamente
proporcionais. Daí a 3 está correta também. Letra C de cachorrão. Fechou? 2 e 3 aí. Galera, fechou. Acabamos o pacote de eletrostática. Ó, já vimos a parte de óptica, já vimos a parte de ondulatória, agora acabamos a primeira parte de elétrica, que é a parte de eletrostática. Vamos começar na próxima aula a parte de eletrodinâmica, tá? Segura na cadeira, vai ser massa. Até a próxima. Tchau, tchau.